Vamos então para Lucas 7. Tendo Jesus concluído todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Ou seja, o centurião tinha um servo que estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos, pessoas idosas, respeitadas, dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus com insistência, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao mesmo servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, para os que foram enviados, encontraram curado o servo. Jesus sempre esteve disposto a curar, libertar, sempre. Claro que ele não precisa ir na casa do centurião, mas para fortalecer, ele normalmente ia até os lugares para fortalecer a fé das pessoas, para que as pessoas pudessem crer, Então ele pegou, tinha um centurião. Quem é centurião? O centurião era um romano, um soldado romano, um oficial romano, que tinha debaixo dele 100 soldados. Então ele era uma pessoa importante. E Atenas de posse lá, tinha dinheiro. Então tinha um status militar, dentro de uma Israel que estava sendo dominada por Roma. Então ele tinha soldados, obviamente ele tinha pessoas superiores a ele. Ele tinha pessoas abaixo dele, 100 soldados. Então, esse centurião, não falo o nome dele, ele tinha um dos servos, um rapaz, que servia a ele, a quem ele queria muito, gostava muito. E essa pessoa, esse homem, esse centurião, o que tudo indica, era uma pessoa, uma pessoa digna. Tanto que os anciãos dizem: olha, senhor, ele é uma pessoa digna. Ele é um romano, não é nem judeu, mas ele edificou a sinagoga para a gente. É uma pessoa maravilhosa. Então, esse centurião pediu que esses anciãos pedissem para Jesus ir até lá e curar o rapaz. E Jesus foi. Mas enquanto Jesus estava indo, perto já da casa do centurião, ele acho que pensou melhor e falou: olha, mandou amigos, não mandou uma pessoa qualquer. Mandou amigos dele dizer: olha, senhor, muito obrigado por ter vindo, mas eu mesmo não me senti digno, o centurião dizendo, através das pessoas que foram porta-vozes, de ir até o Senhor. Eu não me sinto digno de estar na tua presença. Então, nem precisa entrar na minha casa. E certamente não era uma casa humilde, não. Devia ser uma casa uma boa casa. Eu não me sinto digno que o Senhor venha na minha casa. Mas diga com uma única palavra, diga, e o meu servo vai ser curado. Nem precisa vir.
Por quê? Porque eu sei que isso vai acontecer. Porque eu também tenho pessoas acima de mim e quando meus superiores dizem faça, não tem opção, eu tenho que fazer. Ou seja, para o Império Romano, você desacatar uma ordem é morte. Então, quando um comandante falava para ele, faça, ele ia fazer e acabou. Do mesmo jeito, ele sabia, ele tinha certeza que quando ele falasse, desse uma ordem para alguém, faz tal coisa, tal soldado faça tal coisa, vá lá e ia ser cumprido. Custasse o que custasse. Não era possível não ser cumprido. Então o que ele está dizendo aqui, e Jesus disse assim, olha, nem em Israel, em Israel eu não achei uma fé tão grande quanto a desse homem, que nem é um religioso, que não conhece os princípios, não conhece nada. É um soldado, teoricamente alguém bruto, né? Um soldado romano, do Império de Roma. Agora, o que esse homem diz, por que Jesus disse que tinha uma fé tão grande? Porque ele fala o seguinte, olha, eu, como soldado, debaixo de ordens, eu tenho poder e autoridade. Não só autoridade, mas o poder de fazer com que aquilo aconteça. Eu tenho autoridade para ordenar que tal coisa aconteça, e eu tenho o poder para executar a ordem. Então, eu como um centurião, eu tenho poder e autoridade. E eu sei que o Senhor está acima de mim, então o Senhor tem muito mais poder e autoridade. Não precisa falar nada, o Senhor não precisa tocar, não precisa entrar na minha casa, só fala e vai acontecer. Então, isso é uma fé maravilhosa. Irmãos, está na palavra de Deus, se Jesus já disse, vai acontecer. Qual a nossa dificuldade? Nossa dificuldade é crer que aquilo se aplica a gente. Mas algumas promessas já foram dadas. Em Isaías 53, diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Por suas pisaduras fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, são coisas assim que já é passado. Em Marcos 16 diz que tocarão sobre enfermos e serão curados. Essa é uma promessa dada. Por que não? Eu tenho que crer, só basta eu crer. Que se Jesus falar, se eu declarar, tem que ser cumprido. Se ordenar que uma pessoa seja liberta dos espíritos imundos, o demônio tem que sair. Não é que poderia sair, ele tem que sair. Ele é obrigado a sair. Por quê? Poder e autoridade. Nosso? Não. Em nome de Jesus. Quando um soldado ia fazer alguma coisa, ele falou assim, o centurião mandou fazer. Ponto. Era em nome de Roma que ele ia fazer. Em nome do imperador. E acabou. Ia ter que acontecer. Então nós temos a autoridade do nome e em nome de Jesus. Jesus nos ensinou a orar em nome dele ao Pai. Então, nós precisamos entender isso, saber a autoridade que já nos foi dada. Isso é maravilhoso. Vamos continuar aqui. Versículo 11, né? Em dia subsequente, ou seja, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então estava Jesus para caminho da cidade de Naim, saindo de Cafarnaum, indo para Naim, e atrás dele uma multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, para entrar na cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Então, a mulher era uma viúva e só tinha um filho. E esse filho é que cuidava dela, provavelmente. E aí então ela fica desamparada. Porque os órfãos, viúvas e viúvas
eram abandonados naquela época. Tanto que a lei, né, de Moisés dá instruções com relação a isso. Mais para frente, Tiago dá instruções sobre isso. Mas voltando aqui. O filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Então, ou seja, uma grande multidão também ia atrás da mulher. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que lindo! Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, está aí Jesus, seguido de uma numerosa multidão, e na mesma estrada, no contrafluxo, uma mulher com filho único, viúva, com filho único que acabou de morrer, e no meio Jesus encontra Jesus, as duas multidões vindo, e encontra Jesus no meio, na porta da cidade, saindo já da cidade, porque ia enterrar o rapaz fora da cidade, óbvio. Naquela época não tinha caixão, tinha o esquife, que era basicamente quase que uma maca coberta com lençol, e depois colocava a pessoa, cavava um buraco na terra, e era assim que funcionava. E Jesus já começa e faz uma coisa que era incabível pela lei, porque a lei, você não podia tocar no morto ou algo ou assim, em coisas, se tornava impuro. Jesus toca no esquife, aí todo mundo para, e aí então ele diz para a mulher: não chore, não chora. E ordenou o rapaz: jovem, eu te mando, levanta-te. E o rapaz começou a falar, levantou e entregou a mãe dele. Irmãos, na vida da gente é assim. Enquanto alguns estão rejubilando, que vêm atrás de Jesus, felizes, brincando, cheios de alegria, cheios de esperança, na mesma estrada, na contramão dela, vem. E talvez tenha pessoas que estão com tristeza, com perdas, chorando, desesperançados, desanimados, desgraçados. Mas a boa notícia é que Jesus vem ao encontro. Jesus não viu lá o funeral passando e falou assim: deixa eu passar aqui, depois eu entro na cidade. Jesus foi em encontro. Jesus sempre vai ao encontro. Deus sempre está presente, pronto para curar, para libertar, para transformar, para salvar. E Jesus sempre vai ao encontro. Então, talvez você esteja me ouvindo isso hoje, talvez você esteja passando por essa situação. Jesus vai ao seu encontro. Deus está presente. Vai ter um encontro para a última palavra dele. Ele vai ao encontro da nossa dor, vai ao encontro da nossa dificuldade. Ele sempre, sempre, sempre se compadece de nós. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 18. Todas essas coisas, ou seja, os milagres de Jesus, as curas, as libertações, tudo que ele fez, né? Todas essas coisas foram referidas a Jesus pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles,
enviou-os ao Senhor para perguntar. Veja, onde João estava? Nós vimos anteriormente, Jesus tinha sido preso por falar a verdade, né, contra Herodias, ou seja, a esposa de Filipe, que era irmão de Herodes, né, do Herodes. Foi João um profeta, além de pregar o evangelho do reino, preparar o caminho do Senhor, como profeta falava a verdade, fosse para quem fosse. Denunciou o pecado, e por isso foi preso. Ele estava preso, estava na prisão. E ouvindo isso tudo, e os discípulos lá com ele e tal, pegou 2 dos discípulos e falou assim, olha, e enviou-os ao Senhor para perguntar, tu és aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vou continuar aqui, no mesmo contexto. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem, ou seja, vivem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que profeta. Este, João, é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Eu vos digo que os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, sendo batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, olha só. Eu sei que a maior parte dos pregadores dizem que nesse momento que João estava na prisão, ele balançou, titubeou na fé, teve dúvidas se realmente era Jesus, era o Messias ou não. Mas, sei lá, eu devo dizer para vocês que eu não penso assim, eu tenho alguma dúvida com relação a isso. Por que eu digo isso? Porque, olha, lá atrás ele tinha dito, João Batista viu, quando foi batizado pelo próprio João, vir o Espírito Santo descer sobre ele na forma corpórea como de uma pomba, ouviu a voz do céu que disse, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Quando a multidão falava com ele, e Jesus passou do outro lado da margem e falou assim, eis, olha lá o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João Batista deu testemunho de Jesus e foi preparado a vida inteira para aqueles momentos. O que eu particularmente creio é que João lá no cárcere
seus discípulos ainda o seguindo, ele deu o último testemunho. Foi a sua última voz profética, demonstrando para os próprios discípulos, né, e proclamando que Jesus era o Messias. O Messias. Que até então não fala Messias. Então, ele era o Messias. Então, quando chega as duas testemunhas ali, os dois discípulos, né, de Jesus, os dois discípulos de João Batista, para arguir Jesus, o que ele faz? Jesus sabia o que estava acontecendo. E naquele momento, Jesus curou cegos, ressuscitou mortos, purificou leprosos, expulsou demônios, fez tudo. Milagres atrás de milagres. Então, e a hora que os discípulos saem e voltam para João, o que Jesus faz? Jesus recrimina João? Não. Jesus, pelo contrário, ele dá um testemunho de João. Ele diz o seguinte, olha, deixa eu achar aqui, 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém é maior do que João. E para ser maior, lembre-se do que Jesus fala. O maior é aquele que serve. O maior seja como o menor. Ou seja, João Batista foi um servo em todos os níveis. Eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Foi um servo humilde, fervoroso. Então, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Ou seja, João é o que tinha se colocado na situação menor. Ou seja, de servo dos servos. Diante de Jesus, não sou digno de sequer soltar as sandálias para lavar os pés dele. Mas, olha só, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por que ele disse isso? Porque até aquele momento onde... então, em que momento é esse da história? João Batista foi o último profeta. O último profeta que teve. Ou seja, as leis e os profetas, no caso, a lei e os profetas terminavam em João. Terminava ali. Até Jesus morrer e ressuscitar. Então, João estava encerrando um ciclo. Encerrando uma dispensação. A dispensação da lei. E depois que Jesus ressuscitasse e viesse o Espírito Santo, o Espírito Santo não estaria com as pessoas, como estava até então com João. Estaria nas pessoas. Quando a pessoa foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a fazer parte da pessoa que crê, obviamente, né? Seria cheio do Espírito Santo nela, estaria nela. Então, ou seja, João, apesar de ser essa pessoa maravilhosa, ele não teve o privilégio que você e eu hoje temos, de termos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas, no Velho Testamento, até João, para uma obra, para uma ação específica, cumpria seu propósito e se retirava das pessoas. Hoje, nessa nossa dispensação da graça, da igreja, o Espírito Santo está nas pessoas. Até quando a igreja for retirada, e aí então começará a grande tribulação. Mas essa é outra coisa. Lá para frente. Deu para entender
É assim que eu creio, pelo menos. Não sou dono da razão, mas é assim que eu creio. É assim que eu entendo esse texto aqui. Aí ele continua, dentro do mesmo contexto. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? Então, ele acabou de falar ali que no batismo de João, até os saduceus foram lá e os publicanos, melhor dizendo, né, foram e se arrependeram. E se arrependeram dos pecados e se devotaram ao Senhor, menos os fariseus, intérpretes da lei, porque achavam que eles eram os bons, os religiosos, né? Cuidado com a religião. Então ele diz assim, eu vou comparar o que essa geração? A quem eu vou comparar essa geração? E ele fala assim, ó, são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Por quê? Pois veio João Batista, não comendo pão, não bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, a figura aqui é como de crianças, né, na festa na hora do casamento, que quando se toca a flauta, estão lá, e é o momento de se divertir, estão lá emburrados, né, no canto lá. E quando vão no funeral, que é hora de ter, né, uma compostura, você deve ter visto isso em funeral, as crianças estão correndo, estão brincando de esconde, sei lá o que, entendeu? Ou seja, nunca atentam para as circunstâncias que estão vivendo, no momento que estão vivendo. E aquela geração é a mesma coisa. A geração em que Jesus viveu teve o privilégio de ver coisas que outros não viram. Nem antes nem depois. Mas não atinaram, não entenderam o momento da visitação do Senhor. E as pessoas são eternas e insatisfeitas. Nunca está bom. Sempre querem mais, ou querem novidades, querem coisas diferentes. Nada as convence. Aliás, não é muito diferente hoje, não, né? Nas igrejas, o pregador nunca é bom, a mensagem nunca é boa. Sempre ficou a desejar, podia ter falado tal coisa, podia ter deixado de falar tal coisa. Mas João Batista estava lá, ele fez o voto de Nazireu, ele comia coisas extravagantes, olha, ele estava no deserto, e disse que lá em outro texto, não sei se aqui nós já lemos, nem lembro mais, chegava a comer mel e gafanhoto. Quando eu achava aquilo, era o que ele comia. Não que ele comesse só isso, mas ele não bebia vinho, não bebia nada, nenhum derivado de vinho. Mas agora vem Jesus e come normalmente. Claro, Jesus jejuou, você sabe disso, né? Jejuava, mas não comia, bebia, Jesus bebia vinho, claro. Não se embriagava, aliás, é claro que Jesus bebia vinho. Na ceia, né, ou melhor dizendo, quando ele comemorou a Páscoa, era vinho. Era vinho. Eu não estou incentivando você a beber vinho ou beber qualquer outra coisa, não estou mesmo. Cada um tem a sua convicção, e não vou condenar, nem acusar e nem defender nada. Mas no caso aqui, Jesus está dizendo, são insatisfeitos, eternos insatisfeitos. Mas para aqueles que são sábios, neles se apresenta a sabedoria. Para os filhos da sabedoria,
que andam segundo a sabedoria de Deus, neles é manifesta a sabedoria de Deus. Neles é manifesta a graça de Deus. Por quê? Porque eles buscam. Porque nós temos que estar atentos, irmãos. Nós estamos vivendo dias. Estamos aqui, hoje é julho de 2021. Dias de que as pessoas estão com medo na rua. Estão com medo por causa da pandemia. Estão vivendo. Mas por que isso? E as coisas estão mudando. Os dias estão se aproximando como nunca. A agenda está sendo manifesta como nunca. Logo, o anticristo, o falso profeta, vão se manifestar. Não vou estar aqui, mas vão se manifestar. Então, as coisas estão se encaminhando de um modo muito rápido. E a gente tem que estar atento. A Bíblia numa mão e o jornal, né? Hoje não tem mais jornal, o noticiário do outro. Versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, prostituta, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que se considerava, que o convidara, então, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, olha, não disse para ninguém, disse consigo mesmo, disse aqui no seu íntimo, no seu coração, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu que o convidara e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Então o nome daquele fariseu que convidou Jesus para o jantar era Simão. Uma coisa tenho a dizer-te. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, o fariseu. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, ou seja, Jesus disse para ele, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, não me beijou na face. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça, você não colocou a minha cabeça, não colocou óleo sobre a minha cabeça, não, era um reconhecimento de honra. Mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isto te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, certamente não havia somente os 2 na casa, Jesus e o fariseu, mas havia outras pessoas. E aquelas coisas naquela época era assim como que algo público. Então, você não sentava na mesa, com cadeira, mas sentava
sentava e quase que sobre agachado, né? E punha os pés para trás, assim. É o que se fazia. É como se sentava. Você vê em filmes desse pessoal no Oriente Médio, basicamente ainda assim, né? Então, o fariseu não deu as devidas honras à mulher, a Jesus. Não ungiu a cabeça dele, não lavou os pés que vinha da rua com pó. Então, lavava-se os pés. Ou então, normalmente era um servo que lavava os pés, ou o filho mais novo lavava os pés do visitante, né? Secava os pés. Ou seja, era um cuidado. Alguém muito importante, você chegava, honrava, era carinhoso, beijar o ósculo santo, um beijo, né? Na face. Pegava, ungia a cabeça com óleo. Mas o Simão recebeu Jesus, o fariseu recebeu Jesus, não fez nada disso. Parecia mais que estava assim, mais querendo saber quem é Jesus. Assim, querendo, vamos ver quem é esse Jesus aqui. Vamos ver o que ele fala, o que ele faz, como que ele se comporta. Depois estava estudando Jesus, né? Investigando Jesus. Mas essa mulher, provavelmente uma prostituta, fez o contrário. Ela foi lá, levou um perfume caríssimo, quebrou, jogou aos pés de Jesus, chorava aos pés de Jesus, atrás dele, né? Então Jesus à frente, né? E ele, atrás a mulher chegou, né? Entrou lá, não sei como que ela entrou, e chorava, e as lágrimas caíam aos pés de Jesus, enxugava, daí pegava o próprio cabelo e enxugava com as suas lágrimas, com o próprio cabelo, ungia os pés dele com um perfume que devia ser caríssimo, raro, né? Ou seja, algo de grande valor, que custou muito para ela. E quando o fariseu Simão fala assim, se ele fosse Deus mesmo, ele saberia que aquela lá, né, é uma prostituta, é alguém desqualificada aí. Porque eu sou bom, mas ela é uma desqualificada. Se ele fosse realmente profeta, se Jesus realmente fosse quem ele disse que é, ele saberia quem é. Mas Jesus sabia o que estava no coração. E o que ele faz? Ele fala assim, olha, conta uma parábola para ele. Assim, olha, um homem tinha duas pessoas deviam muito. Uma devia, sei lá, vamos falar, R$1.000 e outro devia 1 milhão. Mas nem o que devia R$1.000, nem o que devia 1 milhão, conseguia pagar. E aquele credor resolveu perdoar a dívida de ambas pessoas, as duas pessoas. Agora, Simão, me diga uma coisa. Quem você acha que vai amar mais a esse pessoa que perdoou a dívida? A pessoa que foi perdoada de R$1.000 ou a de 1 milhão? Ah, de 1 milhão. E aí Jesus fala assim, pois é, então, essa mulher, você não fez nada disso para mim. Você não me honrou, você não fez nada, porque você acha que você não precisa. Você acha que você está bem. Mas essa mulher, ela se sentia muito pecadora. Ela sentiu que ela foi muito perdoada. Por isso ela ama muito. Ela ama muito porque ela se sentia a pior das pessoas. E se sentiu muito perdoada. Mas você, como não se sente muito pecador, acha que não precisa, não se sentiu muito perdoado, então você não ama. Então é isso que Jesus está mostrando aqui. Mas ele disse, mas essa mulher não. Ela se arrependeu. Eu sei quem ela é. Eu sei o que ela fez. Mas ela fez. Ela se arrependeu. Mulher, teus pecados são perdoados. Porque a tua fé, a demonstração dela naquilo tudo, daquela humilhação que ela passou, já era uma pessoa humilhada, aquela humilhação diante de todos e ser assim, aquele ato que ela fez, pura humilhação. Pura, sabe, sujeição por amor.
E isso não ficou desapercebido. Jesus foi e declarou que ela não somente também era amada, mas estava salva. Amém?